Libra meus elétrons, tudo positron. No vídeo de hoje a gente vai começar a conversar sobre um assunto que é base para diversas partes da química. A gente hoje vai conversar sobre funções químicas, que são definições e organizações que ajudam um químico a entender a matéria e classificar essa matéria. Então vamos lá? Pessoal, se a gente entrar no laboratório de química, imagina lá você com aquele jalequinho branco, óculos de segurança, calça comprida, sapato fechado, cabelo preso. Aí a gente está lá mexendo nas vidrarias no laboratório. E aí eu encontro essa bancada, tá? Então eu tenho várias substâncias em uma bancada. E peço para você, oi, você pode organizar esses elementos aqui, essas substâncias, em uma determinada ordem por função? Aí você vai olhar para mim e vai perguntar, Eric, o que é uma função? Bom, a função é uma parte de organização. Função nada mais é do que um método de organização. Então vamos entender o que é uma função inorgânica? Quando a gente trabalha com funções químicas, a gente está trabalhando com métodos de organização de substâncias. E essas substâncias são organizadas porque possuem uma característica em comum. Então, uma função química é um método de organização de substâncias que tem características em comum. Essas substâncias podem ser classificadas de duas maneiras: substâncias orgânicas ou substâncias inorgânicas. As substâncias orgânicas são aquelas em que o seu principal elemento é o carbono e o hidrogênio. Aqui, estou colocando uma substância para você. Essa substância aqui é o etanol. O etanol, ela é uma substância que a gente mais conhece como álcool, tá? Então, o etanol é uma substância orgânica porque o principal elemento é o carbono junto com o hidrogênio. Mas eles podem ser acompanhados de um outro elemento, que é o oxigênio. Então, uma substância orgânica, ela tem carbono e hidrogênio, e pode ter outros elementos, oxigênio, nitrogênio, cloro. Aqui, essa segunda substância aqui é o ácido acético. O ácido acético ou ácido etanóico é o nosso vinagre. Então eu tenho o quê? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui, essa é a propanona, mais conhecida comercialmente como acetona, para se tirar esmalte. Então, de novo, carbono, hidrogênio e oxigênio. Aqui, essa substância, ela é chamada de metanal. O metanal também é conhecido como formol. O formol ou metanal, ela serve para quê? Conservação de corpos. Então, normalmente, quando você quer preservar a matéria orgânica, você deixa dentro de um recipiente com formol. Já as substâncias inorgânicas são aquelas que o principal elemento, ou os principais elementos, não são o carbono. Então, por exemplo, HCl. O HCl, o principal elemento, quem é? Hidrogênio e cloro. O HCl, que é o ácido clorídrico, também é conhecido como ácido muriático. É o ácido que a gente tem no nosso estômago. Ele serve para digestão. O MgOH2, o hidróxido de magnésio, é conhecido como leite de magnésia. Ela serve como antiácido. E aqui, ó, a gente tem o magnésio, oxigênio e hidrogênio. Depois nós temos F2O3, que é o óxido férrico. O óxido férrico, ele é mais conhecido como ferrugem. Então, a ferrugem, ela é o quê? É um composto de ferro e oxigênio. Depois nós temos o quê? NaHCO3, o bicarbonato de sódio. Ele é utilizado também como antiácido. Nós temos o hidróxido de amônio. Então a gente tem o quê? Nitrogênio, hidrogênio e oxigênio. Galera, OBS.
H2CO3. Eu falei para vocês que substância orgânica, o principal elemento é o carbono. Só que esse cara é exceção, tá? O H2CO3, o ácido carbônico, ele é exceção. Por quê? Porque ele é uma substância inorgânica, tá? Por quê? Porque a gente encontra ele principalmente em rochas. Então, o ácido carbônico, ele faz parte, por exemplo, da nossa respiração. Então, quando a gente respira, o gás carbônico, ele reage com a água, forma ácido carbônico. O gás carbônico do ar, ele reage com a água do ar ou da chuva, forma ácido carbônico. E quando ele quebra, a gente forma o carbonato. E o carbonato é muito comum em rochas e minerais. Então, esse cara, o ácido carbônico, ele é classificado como uma substância inorgânica. Beleza? Então, quando a gente trabalha com funções químicas, a gente tem que pensar na quantidade dessas substâncias. Ou seja, quando eu quero organizar, eu tenho um trabalho. Por que eu tenho um trabalho? Porque eu conheço hoje, a química hoje conhece cerca de 19 milhões de substâncias orgânicas e cerca de 500 mil substâncias inorgânicas. Pessoal, é muita substância. São 19 milhões e meio de substâncias. Se eu simplesmente deixá-los um ao lado do outro e não tiver um tipo de organização, a gente não consegue trabalhar com esses elementos, com essas substâncias. Então a gente precisa dividir em classes, em funções. Com isso, a gente divide, por exemplo, as funções orgânicas em diversas funções. Hidrocarboneto, álcool, enol, fenol, cetona, aldeído, éter, ácido carboxílico, éster, anidrido, amina, amida, entre outros. Já quando a gente vem para as substâncias inorgânicas, a gente tem basicamente 4 divisões: ácido, base, sal e óxido. Quando a gente for estudar química orgânica, a gente vai entender por que tantas substâncias diferentes. Mas vou dar um spoiler. O carbono pode fazer 4 ligações várias vezes com vários carbonos. Então a gente pode formar uma cadeia grandona. Fim do spoiler. Então olha só, quando a gente olha para as funções inorgânicas, que é o foco dessa aula, a gente vai trabalhar com essas 4 funções. Então a gente vai estudar as 4 funções e entender a característica de cada uma, o que é cada uma, como se dá o nome das substâncias daquela função, algumas aplicações. Então a gente vai aprender um pouquinho sobre elas. Beleza? Pessoal, então é isso. No vídeo de hoje a gente fez uma pequena introdução sobre funções químicas. Falamos que funções químicas é o que? O método de organização de substâncias. Nós temos 19 milhões e meio de substâncias. Então a gente tem que dividir em funções diferentes. A gente tem as funções orgânicas para substâncias orgânicas e as funções inorgânicas para as substâncias inorgânicas. Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar a olhar as substâncias inorgânicas. Muito obrigado, até a próxima. Beijos no elétron!